E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, a gente vai dar sequência aos nossos estudos sobre história, né? Então, como eu havia falado no vídeo anterior, a partir desse vídeo, dessa aula, nós vamos começar o livro 7 de vocês. E eu vou englobar, né, nesse vídeo e no próximo, os temas relacionados ao módulo A5, A6 e A7. Basicamente, o que nós vamos estudar aqui nesses três módulos é o modelo social, econômico e político que vigorou na Europa durante a Idade Moderna, conhecido como Antigo Regime. O Antigo Regime ele se desmembra em três pilares básicos: o absolutismo monárquico, o mercantilismo e o modelo de sociedade estamental. Então, nós vamos falar sobre esses três pilares especificamente a partir da aula de hoje. Tá? Nós temos um longo caminho a percorrer aqui sobre esse tema. Tudo bem? Então não vamos nos delongar de forma desnecessária aqui, vamos já começar o nosso conteúdo aqui. Bom, como eu disse para vocês, o Antigo Regime é um conjunto de práticas políticas que é o absolutismo monárquico. Nós vamos estudar as características do absolutismo monárquico, os seus teóricos, como esse absolutismo ele se manifesta na Europa, em casos específicos, como na Inglaterra, na França, em Portugal, na Espanha. Né? O aspecto econômico, que é o mercantilismo, ou também conhecido como pré-capitalismo, vamos falar disso aí também. E dos aspectos sociais, da formação da sociedade de três estados, ou sociedade estamental, né, que vai vigorar na Europa durante boa parte da Idade Moderna. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: nós estamos trabalhando o período da Idade Moderna, da modernidade. Né? A Idade Moderna é a idade que fica entre Idade Média e Idade Contemporânea. Então, é um momento de transição aqui. Se é um momento de transição, você vai perceber que coexistem, né, dentro desse mesmo espaço, características tanto do mundo contemporâneo como do mundo medieval. Né? Então é uma fase onde nós vamos estar mudando a sociedade, a economia, a sua organização política, para caminhar para o que a gente conhece como contemporaneidade ou idade contemporânea. Tá? Nós já estudamos alguns aspectos desse período, como por exemplo o humanismo e o renascimento cultural, né? Que de certa forma é uma ruptura com os valores tradicionais da Idade Média, né? Mas você vai observar que, por mais que o renascimento comercial urbano tenha acontecido, o renascimento cultural também, certos elementos ainda permanecem, né? A influência medieval ainda vai ser muito forte, muito visível, principalmente no que diz respeito à organização política e da sociedade. Então, o misticismo religioso, as práticas tradicionais, elas ainda são muito presentes. O iluminismo, lá no século XVIII, e a Revolução Francesa vão ser os grandes responsáveis por, aí sim, romper definitivamente esse cordão umbilical que liga, né, essas duas realidades. Vou te dar um exemplo, que é a questão da sociedade do Antigo Regime. Uma sociedade que lembra muito, né, a hierarquização do universo medieval, com algumas alterações. Então nós vamos observar aqui que há uma estratificação social maior. Mas basicamente a sociedade ela vai se dividir em quê? Primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. O terceiro estado, que é a maioria da população europeia absoluta, quem são? São homens como os burgueses, profissionais liberais, artesãos, né? Pequenos comerciantes e, na base de toda a sociedade, os camponeses. Esse terceiro estado, ele não possui privilégios políticos, ou seja, não participa das decisões políticas que englobam a sociedade. Mas né, apesar de não ter direitos políticos, é o grupo social que trabalha, paga os tributos para manter o segundo e o primeiro estados. Então é um modelo de sociedade totalmente desigual. Né? A hierarquização, ou seja, a posição social de cada um dentro dessa sociedade é definida simplesmente pelo nascimento. Você se lembra da sociedade medieval, que era clero, nobreza, servos?
Lembra muito essa estruturação. Agora, nós vamos ter uma inversão, né? Nessa sociedade, a nobreza se torna mais importante que o clero, devido ao absolutismo, a gente vai falar sobre isso mais adiante. E no terceiro estado, você tem uma diversificação da sociedade, com o surgimento de novas camadas dentro desse terceiro estado. Então, é um modelo de sociedade desigual, uma sociedade hierarquizada, uma sociedade que impede a ascensão social, ou seja, para você sair do terceiro estado e ascender para os demais é muito complicado, muito difícil. E essa questão da desigualdade de direitos políticos, da desigualdade jurídica, né? Então os cidadãos não são iguais perante a lei, né? Porque a lei beneficia o primeiro e o segundo estados. Beleza? Então esse modelo aqui é claro e evidente que você começa a perceber que há muitos resquícios do universo medieval ainda dentro da organização social da Idade Moderna. Beleza? Tudo bem? Vamos para falar então do absolutismo, né? Falamos da sociedade do antigo regime, que é o primeiro pilar desse sistema, e agora nós vamos trabalhar o segundo pilar, vamos dizer assim, que é o pilar político, que é o absolutismo, né? No campo das relações políticas, nós vamos observar uma mudança. A fragmentação política típica do universo medieval, ela vai se dissolver, ela vai desaparecer e o rei vai se consolidar como o único mandatário dentro do reino. Um rei apoiado por um novo tipo de nobreza, que é a nobreza cortesã. Na Idade Média, você tinha a chamada nobreza cavaleiresca, né? Aquela nobreza, o senhor feudal, que tinha o feudo, né? O cavaleiro, que lutava em guerras, enfim. Agora você tem um outro processo. Vamos voltar um pouco no tempo para a gente poder entender como se dá essa dinâmica. Lá na Baixa Idade Média, por volta ali do século XIII, vai iniciar-se na Europa os processos de centralização monárquica, né? Os reis vão acumulando cada vez mais poder. E quem dá poder aos reis? Primeiro a igreja, né? Que vê na centralização monárquica uma forma de evitar as guerras entre os cristãos. E segundo, a burguesia. A burguesia é a classe dos comerciantes. O feudalismo, as divisões internas da Europa, elas prejudicavam muito o desenvolvimento do comércio. Imagine cada feudo com um sistema de pesos e medidas próprio, né, moeda, padrões diferentes. Então as mercadorias tinham dificuldades enormes para circular. Se você tivesse um reino e todos os feudos fossem centralizados em um só tipo de moeda, em um só tipo de peso e medida, uma só legislação fiscal, isso facilitaria muito o comércio. Por sua vez, os reis europeus desejavam ampliar o seu poder perante a nobreza, mas como fazer isso sem recursos? Então há uma aliança, uma aproximação na Baixa Idade Média entre reis e burguesia. O rei protege o comércio, em troca, o burguês financia a montagem dos estados nacionais. Com dinheiro no bolso, o rei pode montar um exército profissional e sucumbir, né, à nobreza cavaleiresca, aquela nobreza tradicional, ao seu controle, né? E essa nobreza, ela deixa as armas, ela deixa aquele caráter nobiliárquico no sentido da guerra, né, da proteção da sociedade, e se transforma naquela nobreza que vai viver dentro dos palácios, das cortes europeias, aquela nobreza parasitária, que vive no ócio, né? Então, a famosa nobreza de sangue azul, enfim. Então, essa transição, ela vai acontecendo no final da Idade Média e se consolida na Idade Moderna. Dessa forma, nós vamos ter agora um país, um Estado nacional centralizado, com um rei que governa todas as regiões do seu reino, né? Apoiado pela igreja e apoiado pela nobreza, né? A burguesia também, nesse momento, no início, apoia esse modelo de Estado porque recebe desse Estado benefícios como os monopólios e vantagens econômicas que eu vou falar mais adiante para vocês. Beleza? A gente vai entrar nessa questão do mercantilismo daqui a pouco, tá? Então, nessa modalidade de governo, no absolutismo, o poder político, as três esferas do poder político,
legislativo, o judiciário, o executivo, todas essas três esferas de governo, de poder, elas estão concentradas em uma única só pessoa, que é o rei. Então, os reis se tornam absolutos, por isso o termo absolutismo. Dentro do Estado, eles se tornam figuras inquestionáveis. E cada rei, cada região da Europa vai adotar, dentro dessa ritualística de concentração de poder, características. Você tem os reis taumaturgos, por exemplo, na Inglaterra, né? Os reis, o milagre régio, muito usado, né? Na França, para reforçar o caráter divino desses reis. Eu vou falar disso daqui a pouco. Enfim, então essa centralização ela vai sendo feita gradativamente, tá? Agora, a partir do momento que nós temos um Estado centralizado, unificado, há necessidade de justificar a existência desse Estado centralizado, desse Estado que concentra toda a autoridade, desse Estado que rege toda a sociedade. E aí nós temos a figura dos chamados filósofos do absolutismo, os teóricos do absolutismo, os caras que vão pensar por que deve existir um Estado centralizado, enfim. Nós já trabalhamos esses caras aqui na filosofia esse ano, né, com vocês. Maquiavel, Hobbes, nós já trabalhamos esses dois. O Bossuet ainda não, nós vamos falar dele aqui. Então eu não vou me aprofundar tanto nessas duas figuras, porque a gente já viu eles detalhadamente quando estudamos na filosofia. O Maquiavel vai escrever uma obra chamada O Príncipe, que na verdade é um manual, né, de como um governante deve conduzir o Estado. Ele cria a chamada lógica de Estado, que é resumida naquela frase famosa: os fins justificam os meios. Ou seja, o governante deve fazer aquilo que é necessário para o bem da sua população e do seu reino, para manter-se no poder, né? O Hobbes é um outro teórico do absolutismo, que vai trabalhar a perspectiva do contrato social, da existência de um Estado policial, vigilante, que age sobre a sociedade, protege a sociedade dela mesma, né? Porque na visão do Hobbes o ser humano é corrupto e é mau por natureza, então ele precisa desse processo, né, de vigilância. Em troca, né, o Estado retira, a gente cede ao Estado a nossa liberdade individual. Então essa ideia de que há sim a necessidade de um Estado policial, de um Estado vigilante, porque nós somos maus, ruins por natureza. Um homem é o lobo do próprio homem, né? Então, um cria a ideia de lógica de Estado, o outro cria a ideia de contrato social, né? Do Leviatã, do Estado presente, policial, vigilante. E o Bossuet é o cara que fecha, né, essa teoria absolutista, dizendo a ideia, estabelecendo a ideia do poder divino dos reis. Como eu falei anteriormente, né, os milagres régios, né, como dos reis taumaturgos, da cura das escrófulas dos reis franceses, por exemplo, essa ideia de reforçar que o rei deve governar porque ele é o mais sagrado, ele é o homem ungido por Deus e pela igreja, e que tem, né, essa autoridade inquestionável para gerir os destinos da cristandade. Lembrando que ainda estamos em um momento da história onde a força da religião, a religiosidade ainda é muito forte, ela é muito presente, e ela legitima esse tipo de pensamento, né? Então Bossuet cria essa ideia do poder divino dos reis, né? O rei governa porque ele é ungido, ele é um ministro de Deus na terra, e por isso inquestionável. O John Locke vai jogar essa ideia por terra, criando a ideia de que o poder, na verdade, emana do povo e não de Deus, né? Mas isso a gente já discutiu também na aula de filosofia, acho que não vem o caso agora a gente trabalhar. Beleza? Eu vou encerrar esse primeiro vídeo aqui sobre esses módulos, né? O A5, 6 e 7. No próximo vídeo a gente vai dar sequência, vamos falar do absolutismo, das manifestações do absolutismo em diferentes regiões da Europa. No caso, começaremos pela França, depois falaremos da Inglaterra, Portugal e Espanha. Beleza, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.